Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson. No vídeo de hoje, vamos começar a atualização do modelo zootecnia.dwt, que é o modelo que eu utilizo como base nos projetos em AutoCAD. Iremos inicialmente fazer a atualização dos tipos e das larguras de linha em acordo com as normas NBR 16.861 de 2020 e a norma NBR 6.492, que foi revisada em 2021. Tudo isso depois da vinheta. Muito bem, eu vou começar essa playlist de vídeos fazendo a atualização passo a passo do modelo zootecnia.dwt em cima das novas normas da ABNT para o desenho técnico que foram publicadas recentemente. Neste primeiro vídeo, eu vou apresentar os tipos e as larguras de linha e suas aplicações de acordo com as normas NBR 16.861 e a norma NBR 6.492. Em um segundo vídeo, eu vou atualizar os tipos de linha e as larguras de linha do modelo zootecnia.dwt. Em um terceiro vídeo, eu vou fazer a atualização dos estilos de texto, cotas, linhas de chamadas e tabelas com base nessas duas normas. Talvez eu divida esse vídeo em 2 ou mais vídeos para não ficar muito longo. Em seguida, eu vou atualizar as planchas de plotagem, conforme a NBR 16.752 de 2020. E, por último, farei a atualização dos blocos de simbologia para o desenho arquitetônico, conforme a NBR 6.492. A NBR 16.861 apresenta os requisitos para a representação de linhas e da escrita. Neste vídeo, vamos tratar somente da representação de linhas. Essa norma é particularizada pela NBR 6.492, que é a norma específica para projetos arquitetônicos e urbanísticos. Assim, muitas das linhas que são utilizadas no desenho mecânico, por exemplo, não têm qualquer aplicação no desenho arquitetônico. A NBR 16.861 estabelece 15 tipos básicos de linha, cada uma dessas linhas com uma aplicação e um significado específico. Além disso, cada tipo básico de linha pode ser desenhado nos seguintes subtipos de linha: a linha estreita, a linha larga e, novidade nessa norma, a linha extra larga. Ora, se são 15 tipos básicos de linhas e 3 subtipos, então temos 45 combinações possíveis. A largura ou espessura de linha é baseada na relação 1 para a raiz de 2 da série ISO-A, que é a mesma série para pranchas de desenho. Essa série começa com a largura de 1 mm, vezes raiz de 2 dá 1,4, vezes raiz de 2 dá 2 mm. 1 mm dividido por raiz de 2 dá 0,7, dividido por raiz de 2 dá 0,5 e assim sucessivamente até chegar à largura de 0,13 mm. A relação de largura entre linhas estreitas, largas e extra-largas deve seguir a relação 1 para 2 para 4. Tomando-se a linha larga como referência, a linha estreita tem metade da espessura da linha larga e a linha extra larga tem o dobro da espessura da linha larga. Isso evita ambiguidades na hora da plotagem do desenho. A norma sugere evitar as larguras de 0,13 e de 0,18 mm em desenhos para reprodução ou redução, ou seja, desenhos que vão ser fotocopiados, vão passar por uma máquina de xerox. A norma NBR 16.861 define ainda os grupos de linha com base na largura da linha larga. Então, eu tenho o grupo de 0,25, 0,25 é a mesma largura da linha larga, 0,35, 0,50, 0,70 e 1 mm. Nos projetos em AutoCAD, eu irei adotar o grupo de linhas de 0,35, onde 0,35 é a largura da linha larga. Seguindo a relação 1 para 2 para 4, a linha extra larga vai ter o dobro desse valor e a linha estreita vai ter metade desse valor. Para símbolos gráficos e o grupo de linhas de 0,35, a recomendação da norma é que o símbolo gráfico tenha uma largura de linha de 0,25 mm. Eu testei o grupo de 0,35, achei que a plotagem ficou boa. Testei também o grupo de 0,50,
achei que a plotagem ficou um pouco grosseira, principalmente na questão das achuras e na hora de fazer representação de elementos muito detalhados, como, por exemplo, maçanetas e dobradiças de porta ou puxadores de janela. Então, por esse motivo, eu vou adotar o grupo de linhas de 0,35. A norma NBR 6492, ela vai particularizar as aplicações de linhas definidas na norma 16.861 para o desenho arquitetônico. Então, a linha contínua extra larga é uma linha de 70 milímetros de largura, utilizada para contornos visíveis de elementos em corte, quando não são utilizadas achuras. Por exemplo, em paredes da planta baixa, que é uma parede em corte não achurada. Então, para esse elemento, eu vou criar uma camada lá no modelo zootecnia.dwt, chamada alvenaria em corte sem achura, com 70 milímetros de espessura. A linha contínua extra larga também é utilizada para limites de importância especial em corte, seja lá o que isso significa na norma. A linha contínua larga é uma linha de 35 milímetros que também vai ser utilizada para contornos visíveis de elementos em corte quando são utilizadas achuras. Então, normalmente, laje, pisos e elementos estruturais são alvenarias que eu represento achurados. Eu tento imitar a achura do concreto. Então, para esse caso, eu vou criar a camada alvenaria em corte com achura com a linha contínua larga. A linha contínua larga também pode ser utilizada em contornos propostos em desenho de paisagem, que eu não utilizo, contornos e arestas visíveis das partes à vista, ou seja, paredes em fachadas que estão em vistas ou paredes em vistas nas plantas em cortes que não foram atingidas pelo plano de corte. Como alternativa, a norma sugere a linha contínua estreita. Então, eu vou deixar a linha contínua larga para a alvenaria que está próximo do observador e a linha contínua estreita para a alvenaria que está mais distante do observador. Então, nesse caso aqui, eu vou criar a camada alvenaria em vista próximo. A linha contínua larga também é utilizada para curvas de níveis principais e limites de diferentes materiais à vista que eu não uso. E, por fim, a linha contínua larga também é utilizada para a representação simplificada de portas, janelas, escadas, acessórios e etc. Como alternativa, a norma sugere a linha contínua estreita. Então, no modelo zootecnia.dwt, esquadrias e abertura que estão em corte, então mais próximos ao observador, vão ter essa representação. Então, para isso, eu vou criar as camadas esquadrias em corte e a camada cobertura em corte. A linha contínua estreita é uma linha de 18 milímetros que serve para contornos de seções rebatidas na própria vista. Isso é mais usual em desenho mecânico. Contornos e arestas visíveis das partes à vista, como alternativa, linha contínua larga. Então, em planta baixa, calçadas, soleiras, rampas, desníveis são elementos que estão mais longe do observador, então eu vou representar com uma linha contínua estreita. Em fachadas e plantas de corte, eu posso ter, por exemplo, um muro mais ao fundo, que eu também vou representar com uma linha contínua estreita. Então, para isso, como ela está mais longe do observador, eu vou criar a camada alvenaria em vista distante. Se a alvenaria estiver mais próxima do observador, eu vou utilizar a linha contínua larga, que está definida na camada alvenaria em vista próxima. A linha contínua estreita ainda é utilizada para curvas de níveis secundários, que eu não utilizo, diagonais para indicações de furos, que eu também não utilizo, diagonais para indicação de aberturas e rebaixos. Eu posso considerar a laje sem telhado como um rebaixo, e aí eu tenho que indicar aquele rebaixo por meio de uma diagonal em linha contínua estreita. Achuras, para isso basta atualizar as camadas achura concreto, achura geral, achura madeira e achura pedra que já existem no modelo zootecnia.dwt, limites de diferentes materiais à vista que eu não utilizo, linhas de cota, basta atualizar a camada cotas, linhas de indicação de chamada, essas linhas em geral ficam na camada texto geral, então basta atualizar a linha dessa camada. Linhas de seta de indicação de sentido de acesso, como por exemplo as linhas indicando a direção das escadas, mudanças de nível em planta, como por exemplo as soleiras na planta baixa,
que eu posso utilizar na camada alvenaria em vista distante. É distante porque está lá no piso da planta. Representação simplificada de portas, janelas, escadas, acessórios, etc. Como alternativa à linha contínua larga. Então, no modelo, esquadrias e cobertura que estiverem em vista vão ser representadas com linha contínua estreita. Então, para isso, eu vou criar a camada esquadrias em vista e a camada cobertura em vista. Esquadrias e cobertura que estiverem em corte, ou seja, mais próximo do observador, serão representadas com a linha contínua larga. A linha contínua com zigue-zague estreita vai ser utilizada para limite de vistas interrompidas ou cortes parciais interrompidos. Então, para isso, eu vou criar a camada linha zigue-zague, que fica fácil de identificar essa linha. Linha tracejada estreita vai ser utilizada para arestas e contornos não visíveis, ou seja, linhas que estão em projeção. Então, para isso, eu vou atualizar as camadas alvenaria em projeção, esquadrias em projeção, a linha traço ponto estreita, para linhas de centro, linhas de simetria e trajetórias de plano de corte, que são aquelas linhas que atravessam transversalmente ou longitudinalmente as plantas baixas. Então, para isso, eu vou atualizar a camada linha de centro, traço, simetria e a camada linha de corte interna. Traço ponto extra larga para linhas de extremidades dos planos de corte e na mudança de direção dos planos de corte. Então, para isso, basta atualizar a camada linha de corte externa com essa espessura de linha. Linha traço dois pontos estreita, que eu não utilizava, serve para cantos antes da conformação e contorno de peças adjacentes, que eu não utilizo. Detalhes situados na frente do plano de corte, como por exemplo na projeção de uma caixa d'água na planta baixa. Essa caixa d'água normalmente fica acima, à frente do plano de corte, então eu vou representar a projeção dessa caixa d'água por meio de uma linha traço dois pontos estreita. Linhas de centro de gravidade e posição limite de peças móveis, que eu não utilizo. Projeções de pavimentos em balanço, marquises e beirais. Então, para isso aqui, eu vou utilizar a camada cobertura em projeção. E por último, a linha traço longo e ponto estreita, para linhas de eixo de construção, que são linhas que vão definir o meio de baldrames, vigas e paredes. São linhas que normalmente eu não utilizo no projeto, é mais comum no projeto estrutural. Aqui nós temos exemplos do uso das linhas no corte, de uma planta com dois pavimentos, o pavimento térreo e o pavimento superior, mais a cobertura. A alvenaria em corte sem achuras foi representada com linhas extra largas. A alvenaria em corte com achura de lajes, elementos estruturais, e poderia ter um piso aqui embaixo, foram representados com linhas largas. Arestas e contornos visíveis, bem como a representação de portas e janelas em vista, foram feitas com linhas contínuas estreitas. Se a porta e a janela estivessem em corte, como por exemplo essa janela aqui, a esquadria dessa janela eu representaria com linhas largas, por se tratar de uma linha que está mais próxima do observador. Aqui nós temos a planta de pavimento superior. Então, é como se eu tivesse uma linha de corte passando aqui nessa região e observando de cima para baixo. Então, eu vou enxergar aqui a janela em corte, a abertura para o pavimento inferior em vista e essa parede em corte, além da projeção do beiral. A alvenaria em corte sem achura continua com a linha contínua extra larga. A aresta visível do peitoril da janela foi representada com uma linha contínua estreita, por ela estar em vista e mais afastada do observador. A esquadria da janela que está em corte, eu representaria com uma linha contínua larga, uma vez que ela está mais próxima do observador. A abertura para o pavimento inferior é uma alvenaria em vista que está distante do observador, então eu utilizaria linha contínua estreita. E as diagonais de indicação de abertura também eu representaria com linha contínua estreita. A projeção do beiral foi representada com uma linha traço dois pontos, então uma linha não visível. Eu tenho ainda a linha traço pontos extra larga, representando a trajetória do plano de corte. Aqui ao centro foi omitida essa linha de corte, eu poderia utilizar a linha de traço ponto estreita para indicar a trajetória desse plano de corte.
E, por fim, a linha zigue-zague fazendo a interrupção da vista. Agora nós temos a planta do pavimento térreo, então a linha de corte está passando aqui nessa região e eu observando de cima para baixo. Então eu vou enxergar essas duas paredes em corte e vou ter aqui a projeção da abertura para o pavimento superior, bem como a projeção do beiral. A alvenaria em corte sem achura continua com a linha contínua extra larga, a projeção do beiral continua com a linha traço 2 pontos estreita, pois é um elemento que está à frente do plano de corte. A projeção da abertura para o pavimento superior também é um elemento que agora está à frente do plano de corte. Então, vou representar com a linha traço 2 pontos estreita. A indicação do plano de corte continua com a linha traço ponto extra larga e a linha zigue-zague fazendo a interrupção da vista. E por último, eu tenho a planta de cobertura, que corresponde a essa região, é uma laje com platibanda. Então, a linha tracejada estreita representa o contorno das paredes externas, é uma alvenaria em projeção. A platibanda está representada em linha contínua estreita, ou seja, uma linha que está mais distante do observador. Eu poderia representar com uma linha contínua larga, mais próximo do observador. Tudo vai depender dos elementos que eu tenho aqui em cima dessa laje. Se fosse um telhado, eu poderia representar na camada cobertura em vista. Nós temos ainda a linha e zigue-zague fazendo a interrupção da vista e, novamente, a indicação da trajetória do plano de corte. Muito bem! Com isso, nós finalizamos os tipos e as espessuras de linhas e suas aplicações no desenho arquitetônico. No próximo vídeo, faremos a atualização dessas linhas no modelo zootecnia.dwt. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!